incidente aconteceu por volta das 3 da tarde na rua José Gonçalves, bairro Guarani, em Vitória da Conquista. O fogo começou dentro da casa. Os vizinhos acionaram o corpo de bombeiros ao perceber um cheiro forte de fumaça que vinha do local. Ivonildo Pereira Santos, de 45 anos, morreu no incêndio. Ele morava sozinho na casa. O corpo de bombeiros acredita que a causa da morte tenha sido asfixia. Vítima em óbito com queimadura de 3º grau em membro superior direito e parte da face, e queimadura de 2º grau no abdômen da vítima. No local, nós observamos que a vítima estava sobre um colchão esse que não estava queimado. Sendo assim, deduzimos que a vítima morreu por temperatura excessiva no local e intoxicada pela grande quantidade de fumaça que também tinha no local. O corpo de Ivonildo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Como não foi encontrado nenhum foco de incêndio, as causas do incidente vão ser investigadas pela Polícia Técnica. Integrantes do movimento do Sem Terra MST ocuparam parte do prédio da Prefeitura de Barra do Choça nesta manhã. Eles cobram melhorias para os assentamentos. Os manifestantes chegaram à Prefeitura de Barra do Choça por volta das 9 da manhã. Ao todo, 150 pessoas. Os manifestantes estenderam a bandeira do movimento e tomaram a parte interna da Prefeitura. A ocupação faz parte da Jornada Estadual em Defesa da Educação promovida pelo MST em diversas cidades da Bahia. Cerca de 150 famílias moram nos 3 assentamentos do movimento aqui em Barra do Choça. Os manifestantes cobram melhorias na educação, saúde e infraestrutura para os assentamentos. Na questão da educação, a gente temos dificuldade de assentamento que não tem escola, onde as crianças estudar. Em outros assentamentos a gente tem escola, mas é preciso que amplie essa escola. Na questão da saúde, a gente tem dificuldade, porque a gente não tem posto de saúde nos assentamentos para atendimento da comunidade e também assistência médica, né? O médico vai uma ou outra vez nos assentamentos, mas não resolve a situação das pessoas. Aí tem a questão ligada mais à produção, que é a melhoria das estradas, no sentido de estar escoando a produção dos agricultores. Então a gente tem dificuldade e essa é a pauta que a gente tem aqui. Uma comissão formada pelo prefeito da cidade e assessores negociou a desocupação. E o município tem sempre dificuldade hoje em estar fazendo investimento, principalmente na construção de estrutura para unidade de saúde ou na questão de ampliação da estrutura de escola já existente ou na questão da própria abertura de estrada, que dependem de recursos financeiros que, nesse período de junho a dezembro, os municípios passaram por um período de dificuldade financeira e que, com isso, dificultou o cumprimento dessas metas, dessas discussões acontecidas anteriormente, e que, nesse momento, nós enfrentamos dificuldade e vamos procurar dialogar para poder estabelecer novas metas e novos prazos para que a gente possa cumprir parte delas nesse primeiro semestre de 2012. Bom, algumas reivindicações foram acatadas pelo Poder Público Municipal de Barra do Choça. A desocupação por parte do movimento ocorreu por volta das 2h30 da tarde. Você vai ver em instantes, preço do metro quadrado em Vitória da Conquista sobe menos que a média nacional. Desde o início do mês, o Ibametro está fiscalizando os postos de combustíveis em Vitória da Conquista. Quase a metade dos postos fiscalizados até o momento apresentou irregularidades. Neste fim de semana, uma operação conjunta entre alguns órgãos fiscalizou 5 postos da cidade. Na operação realizada no último sábado pela Agência Nacional do Petróleo, Ibametro e Secretaria da Fazenda, 5 postos foram fiscalizados em Vitória da Conquista. Nos postos verificados, um apresentou uma infração considerada grave. Uma bomba estava sem lacre no bloco medidor, o que caracteriza fraude. Outras 15 bombas foram reprovadas por apresentarem problemas de manutenção. As fiscalizações feitas pelo Ibametro começaram no início do mês e vão até fevereiro. Em 16 dias, várias irregularidades foram encontradas. Das 113 bombas analisadas, 48 apresentaram problemas, um índice de reprovação de 42%. 2 postos ainda foram autuados por apresentarem alteração no volume dos combustíveis. Segundo a gerente regional do Ibametro, os números são maiores do que os detectados no mesmo período do ano passado. Os donos de postos autuados têm até 10 dias para se regularizar. Ainda segundo a gerente, os problemas apresentados acontecem na maioria das vezes por falta de manutenção. Todo posto de combustível ele tem uma medida de volume, onde deve ser verificado 2 vezes na semana se por um acaso essas bombas estão condizentes com a portaria em vigor,
que são os 20 litros, e desses 20 tem uma tolerância de 100 ml, ou para mais ou para menos. Para fornecer combustível de qualidade e dentro do padrão estabelecido, alguns donos de postos mantêm uma rotina de manutenção nas bombas. Nós temos periodicamente o nosso consultor de manutenção que vem aferir todas as bombas, para que não haja qualquer irregularidade ou suspeita de irregularidade com as nossas bombas. Os consumidores estão mais atentos nos locais onde abastecem, de olho na quilometragem e nas referências dos postos. Sempre procuro um posto melhor, mais movimentado, que sabe que é bem chegado. Eu avalio mais pela quilometragem que o carro faz, dependendo de quanto ele gastar e da média que ele vai fazer durante o percurso. De um posto para outro eu tenho a quilometragem do carro. Na hora que eu abasteço, aí eu faço a média. Aí quando dá uma média positiva, eu fico mais satisfeito. Quando dá uma média baixa, aí já não posso ficar satisfeito com essa média, né? O aumento médio do preço do metro quadrado dos imóveis residenciais em Vitória da Conquista no ano passado foi menor do que a média apresentada no país. E de acordo com especialistas, a tendência é que os preços se estabilizem ou até comecem a cair. Um levantamento elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, apontou um aumento de 26,3% no preço médio do metro quadrado dos imóveis residenciais no país. Aqui em Vitória da Conquista, de acordo com corretores, o aumento no preço dos imóveis não foi tão alto assim. Em média, 15%. Mesmo assim, um número bastante significativo, conta este engenheiro civil. Ele fala sobre os fatores que influenciam no aumento do valor dos imóveis. A mão de obra subiu bastante, a mão de obra, principalmente no setor da construção civil, ela tem subido nos últimos anos sempre acima da inflação. Também o preço dos terrenos, em função de uma maior procura das construtoras incorporadoras, principalmente por grandes áreas, para fazer grandes empreendimentos. Essa procura fez com que também os imóveis, os terrenos, houvesse também um acréscimo nesses preços. A tendência agora, 2012, é que esses terrenos estacionem, equilibrem ali, e também até, em alguns casos que houve realmente uma especulação, esses preços devem cair. O cálculo é simples. Um imóvel em Vitória da Conquista que custava R$100 mil em 2010, hoje é vendido por 115 mil. Alguns setores valorizam mais, algumas regiões, o setor comercial, alguns vetores de crescimento, algumas avenidas que foram abertas e que viraram vetores de crescimento, proporcionalmente esses locais sobem mais do que outros que têm um crescimento normal. Ou seja, não houve uma mudança de perfil naquela região. Mas onde houve a mudança de perfil, a diferença pode ser até maior, de 20%, de 30% ou 40%. Darcílio comprou uma casa e um apartamento nesta construtora. O consultor de vendas destaca o que deve ser levado em conta no momento de fechar negócio. Questão de localização, questão de adequação ao perfil de cada um, saber se a quantidade de quartos, o tamanho da casa é suficiente. Segurança, o fato de ser um condomínio fechado te influencia muito nisso. E também procurar uma construtora de confiança, que você saiba que vai ter um bom acabamento, que vai te entregar o empreendimento no período combinado. A pesquisa é outro fator que não pode ficar de fora. Muito importante pesquisar, porque é uma aquisição de um bem de um alto valor que provavelmente você ficará muito tempo, na grande parte das vezes financiado, no longo prazo. Este corretor de imóveis diz que para quem gosta de investir no segmento, Vitória da Conquista e outras cidades da região são opções bastante interessantes. Conquista hoje tem um polo muito grande comercial, por causa do polo educacional. Esse é um dos fundamentais. O outro é comercial. Então está se crescendo muito em Conquista o polo imobiliário por isso. Fora a Vitória da Conquista, que outras cidades aqui da região têm apresentado esse potencial, esse crescimento? Fora a Vitória da Conquista, Jiquié, Poções. Por hoje é só, uma boa noite para você e até amanhã.